Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre investimento no exterior, como e qual é a importância de você receber dividendos em dólar todos os meses na sua conta. E uma coisa eu posso te garantir que esse é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores janelas de oportunidade dos últimos anos para você investir no mercado americano, beleza? Com certeza você deve estar vendo aí que a relação entre o dólar e o real tá ficando cada vez mais próximo, ou seja, o dólar tá se desvalorizando em relação ao real, é de fato uma grande oportunidade. Antes da gente começar o nosso conteúdo, quero te pedir, caso não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. Toda semana tem conteúdo, tem vídeo novo para te ajudar com a liberdade financeira. A gente sempre fala de fundos imobiliários, investimento no exterior, então deixa aí sua inscrição para você ser notificado pelo YouTube, beleza? Então, nos últimos dias, como eu estava comentando aqui, o dólar vem baixando em relação ao real. No momento que eu gravo esse vídeo, a relação é $1 equivale a 5,14 reais. Porém, se eu voltar aqui um pouco, nos últimos dias o dólar chegou aqui a bater 4,97, tá ficando abaixo dos 5 reais. Se a gente voltar mais um pouco, é uma relação que não chegava há um bom tempo. Então, se a gente voltar aqui, a última vez que o dólar ficou tão barato assim, já tem bastante tempo mesmo, e a gente tem que voltar aqui para o ano de 2021, inclusive, tá? A gente tem que voltar para o ano de 2021 para a gente ver quando o dólar ficou tão barato assim. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é uma visão histórica de tudo isso. Porque percebam, quanto mais a gente volta aqui, a relação real e dólar foi ficando cada vez mais distante. Então, quem investiu em dólar lá atrás, por exemplo, no ano de 2006, a pessoa conseguia comprar aí o dólar a R$ 2,26 e hoje já está mais de R$ 5,00. Ou seja, quem vem investindo em dólar ao longo do tempo, ao longo dos anos, vai tendo aí esse tipo de valorização, tá? Fora a valorização dos ativos que essa pessoa investe. Então, assim, é necessário, é extremamente importante que você aprenda e comece a colocar essa estratégia aí na sua carteira de investimento, mesmo que seja uma baixa proporção. Eu já invisto no mercado americano há um ano mais ou menos, eu posso te garantir que vale total a pena você ter essa diversificação também, porque além dessa rentabilidade que você vai conseguir ao longo dos anos, você conseguirá também proteger o seu patrimônio. E aí tem algumas questões que muita gente coloca ali como entrave para começar a investir no mercado americano. Eu tenho pouco dinheiro, eu não falo inglês, entre outras coisas. Mas no momento atual, o que a gente percebe é o seguinte: tudo dá para ser feito via internet, em português, tá? E utilizando real. É isso que eu faço, é assim que eu invisto. Eu utilizo uma corretora americana que dá acesso ao público brasileiro poder investir diretamente no mercado americano. Ou seja, eu tenho todo o suporte da corretora em português, utilizo os sites em português, transfiro os meus recursos de real e a própria corretora, lógico, que cobra-se ali as taxas para fazer essa conversão, mas vale super a pena por você estar se expondo a um mercado realmente muito grande e muito forte, muito mais qualificado do que o mercado brasileiro. E eu vou te mostrar aqui na prática como é simples, como é fácil e como é rápido também investir nesse mercado norte-americano, tá? De imóveis, que é onde eu invisto, tá? Existe toda a possibilidade de você investir nas empresas, por exemplo, Apple, Amazon diretamente, mas eu prefiro investir em empresas que têm imóveis que alugam para essas outras empresas, tá? E assim eu consigo receber os meus dividendos todos os meses aí em dólar, certo? Tô aqui no meu celular já aberto a minha conta que eu utilizo já há mais ou menos aí uns 3 meses que eu tô utilizando essa corretora aqui. Aqui no caso é a Spotify que eu tô utilizando para mostrar um pouco para vocês como é que tá meu patrimônio lá fora. Atualmente eu tenho um pouco mais aí de $4.000 investidos, né? Então um pouco mais aí de R$20 mil investindo lá no mercado americano. Eu vou investindo todo mês um pouco, vou conhecendo cada vez mais o mercado, vou diversificando meu patrimônio lá fora. Vou mostrar aqui para vocês na prática um pouco desses resultados, né? Hoje teve uma queda aqui de mais ou menos 2%, tá? Do patrimônio, mas se eu considerar desde o início aqui, eu tenho uma valorização aqui de 0,06, né? Então, mais ou menos em relação à valorização, não teve tanta mudança assim, visto que é um tempo muito curto, né? Somente 3 meses aqui. Quais são os ativos que eu invisto?
Então aqui um pouco desses ativos que eu venho investindo ao longo do tempo. São esses 4 aqui. Então eu tenho o American Tower, que é um REIT voltado aí para a parte de infraestrutura. Eu tenho o Equinix, que é um REIT voltado para data center. Realty Income, que é um REIT de varejo. E por fim, o Steg Industrial, um REIT aí voltado para galpão industrial, tá? Então são 4 REITs diferentes, são 4 REITs com estratégias e segmentos diferentes, beleza? Então são esses que eu tô investindo e eu utilizo. Qual o site que eu gosto de utilizar? Vou voltar aqui pro meu computador agora para mostrar. Um site que eu gosto, que é simples de você utilizar, mesmo que você não domine inglês, é esse aqui, allreits.com, tá? Por exemplo, se eu for dar uma olhada em um desses REITs que eu invisto, por exemplo, o American Tower, que é o AMT. O AMT, tá? Ele tem aqui já dá para ver algumas informações, por exemplo, que ele tem 24 anos em mercado. Olhem o potencial de valorização que esse ativo teve, quanto que ele se valorizou aí nos últimos anos. Então, desde 1998, quando ele teve o seu IPO, ele saiu lá por $14 e atualmente está por $219. Os dividendos dele ao longo do tempo são dividendos crescentes, tá? Esse REIT aqui especificamente não traz dividendo todo mês, ele é mais ou menos de 2 a 3 meses para ser pago o dividendo, mas outros como o Realty Income e o Steg que eu invisto, eles pagam todos os meses, então tem essas diferenças para fundos imobiliários. O dividendo em relação a fundos imobiliários é um dividendo menor, de 2, 3, 4, 5%, geralmente fica nessa média, porém o que a gente tem aqui é o potencial de valorização ao longo do tempo muito forte, porque REITs são empresas, né? Então empresas, a grande parte do seu lucro não é dividida e repartida como dividendo, e sim dentro da operação, mais uma vez, tá? Mas dá pra gente perceber que é um REIT bem interessante, que o FFO dele aqui é crescente, ou seja, a receita dele vem crescente ao longo do tempo. Ele é bem diversificado por países também, que é outra característica super importante. À medida que eu invisto em um REIT como esse, eu consigo essa diversificação em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, o American Tower tem essa possibilidade. Um outro REIT que eu invisto, que me dá dividendos todos os meses, é esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que é o Realty Income, que o código dele na Bolsa Americana é a letra O. Esse REIT aqui, que traz dividendos todos os meses, ele traz até um dividendo um pouco maior do que o outro, 4,45%. E aqui os últimos dividendos que ele vem entregando foi de 24 centavos de dólar todos os meses, mas são dividendos também crescentes ao longo do tempo. Receita desse REIT também crescente ao longo do tempo. Ele tem uma diversificação também em alguns países aí pelo mundo, muito focado aqui nos Estados Unidos. Eu gosto muito dele, porque ele tem algumas grandes empresas aqui dentro. Então, por exemplo, a Amazon é uma das empresas que é inquilina desse REIT e ele me paga dividendos todos os meses. Se eu voltar aqui agora para a conta da minha corretora, vim aqui na parte de atividades, eu consigo ter uma noção aqui dos dividendos, por exemplo, que eu venho recebendo de alguns dos meus ativos. Por exemplo, aqui o American Tower, dia 3 de fevereiro, pagou aqui ó, $5,85 para mim de dividendos, porém teve um imposto que depois veio abatido aqui ó, de $1,76. Por quê? Quero lembrar para vocês também que existe uma característica que difere REITs de fundos imobiliários, porque o mercado americano também tem a questão de imposto, tá? Então 30% sobre o dividendo é a incidência de imposto lá fora, e ainda assim vale a pena, tá? Por todas as características que eu trouxe para vocês, pelo potencial de valorização, pelo crescimento do mercado americano, mesmo com o dividendo aí sendo taxado em 30%, que não é pouco, vale a pena, mas tem uma vantagem que eu vejo no mercado americano, que é a venda, tá? Então você pode vender até R$35 mil por mês lá, você não precisa pagar imposto, então é uma vantagem, tá? Já que o dividendo ele vem taxado. Então aqui eu tenho um controle de todos os meus dividendos, tá? Então dia 3 de fevereiro eu recebi de American Tower, dia 18 de janeiro eu recebi aqui do Steg, então aqui eu tenho esse controle e aqui eu tenho essa noção dos dividendos que eu vou recebendo ao longo do tempo, também um pouco dos impostos que são cobrados. É bem simples de utilizar aqui. Nesse momento, vou voltar aqui para o meu portfólio, eu tenho aqui disponível para investir $8, tá? Eu nem fiz depósito, aqui somente é o dividendo que eu recebi, fui recebendo aí e deixei aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que é simples fazer a compra aqui de um REIT. Por exemplo, se eu quiser investir aqui no Realty Income, atualmente ele está aqui por $67, tá? O preço dele em mercado, mas eu não tenho esse valor, né? Eu não tô com $67, eu tô apenas ali com $8 para investimento. E dá para investir mesmo dessa forma? Dá. É uma característica bem bacana aqui do mercado, que eu vou colocar aqui em investir,
que eu posso investir o valor que eu quiser, tá? Então, por exemplo, se eu quiser investir apenas $1 aqui no Realty Income, tá? A ação dele completa, uma ação vale 67, mas se eu quiser investir $1, vai me dar aqui 0,014 de ação, eu vou enviar aqui minha ordem de compra, a ordem de compra foi enviada, aqui eles pedem aqui o motivo pelo investimento, eu não vou mandar, enviei. Minha ordem de compra aqui já foi enviada, o valor já foi debitado da minha conta e a minha proporção de Realty Income já entra aqui para mim. Eu vou receber já no próximo mês, como esse é um REIT que paga dividendos em dólar todo mês, o dividendo proporcional a essa compra que eu acabei de fazer aqui. Então percebam que eu fiz uma compra aqui, acessando o mercado dos Estados Unidos aqui em 20 segundos, tá? Reinvestindo um pouco dos meus dividendos. Eu poderia aqui depositar, por exemplo, posso fazer um Pix ou uma transferência em real, tá? Eu boto aqui o valor que eu quiser, por exemplo, se eu quiser mandar R$1.000 para lá, eu teria como, após todas as taxas, um valor aqui de $190 para poder investir. Então é muito simples, hoje é muito simples, muito fácil, muito tranquilo realmente de investir no mercado americano. Não tem mais motivos do porquê o investidor brasileiro não acessar esse tipo de mercado. Eu entendo que há anos atrás era muito mais complicado, muito mais difícil, mas hoje já não. Hoje realmente você precisa investir, é uma maneira de você trazer segurança e diversificação para o seu patrimônio, mesmo que seja uma pequena parte do seu patrimônio, assim como eu faço, ainda é uma pequena parte, esses $4.000, mas eu já vislumbro aí nos próximos meses e próximos anos ter cada vez mais participações do meu patrimônio lá fora, beleza? Agora eu quero que você deixe aí nos comentários, você já investe no mercado americano, no que você investe, você já recebe dividendos todos os meses em dólar? Deixa aí nos comentários para mim, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!